Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do canal da Dama de Ferro. Siga a Dama de Ferro, é Dama de Ferro OFIC, Dama de Ferro OFIC, rejeite as imitações que são tenebrosas, ao contrário da Dama de Ferro OFIC, que é super sagaz. E a gente estava conversando aqui fora do ar antes e já dava quase um podcast de tantas informações. Nós estamos recebendo provavelmente duas das maiores autoridades no anarcocapitalismo, ou ex-anarcocapitalismo, eles explicarão para a gente. Estamos recebendo aqui a presença muito especial do Paulo Cogos. Bem-vindo, Paulo Cogos, e obrigado pela presença. Obrigado, João Belucci. Obrigado, Daniel Gonzalez. É uma grande honra estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Olá, meu colega Renato 38 e espectadores. E estamos recebendo também o Renato Amoedo, ou Renato 38, que é um fora da curva, e também vai trocar umas ideias aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. É a segunda vez que o Renato vem aqui com a gente. Obrigado, Renato. Minha honra. E também o Daniel aqui para conduzir essa conversa com a gente, que é um dos 4 sócios por trás do projeto Dama de Ferro. O Daniel é advogado, atleta, empresário e comunicador. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, João? Satisfação estar aqui com você, com essas duas feras, Paulo Cogos, meu amigo João Gadata, Renato, meu amigo também, você. Vamos em frente. Vamos em frente. Mandem aqui suas perguntas no chat também. Procurem mandar superchats, né? Dá uma força aí pra gente, vai. Não deixa de assinar Netflix, Globoplay, manda um superchat para nós que ajuda bastante. E, por favor, compartilhem nos grupos, né, do Instagram, Telegram e tudo mais. Vamos trocar umas ideias aqui nesse mais altíssimo nível com o Paulo Cogos e o Renato Amoedo, Renato 38. Queria começar aqui do básico, né, perguntando inicialmente para o Renato Amoedo. Por favor, Renato, como que você se descobriu anarcocapitalista? E você até me postou seu, acho que é convite de formatura desses dias, né, bem... Na época do auge do PT, lá foi bem curioso. Como que você se descobriu anarcocapitalista ANCAP? Tá sem som, está desligado. Tá mudo, Renato. 2004, 2005 foi o auge de popularidade do PT. Teve trechos aí em 2004, 2005 de Lula ter 69% de aprovação, porra. Cotas racistas terem mais aprovação ainda do que o PT. 70%, 80% das pessoas, porque a cota, hoje em dia... O curso que eu fiz, a universidade que eu fiz, não existe mais. Como eu disse no convite ali, era o final. Você já via claramente que as pessoas que passavam em concurso não eram mais professores, eram militantes, né? Nós vivemos hoje numa época que nem empresa privada seleciona mais por mérito. É pelo antimérito, é pelo mérito na militância. Esses caras, eles não são incompetentes, eles são incompetentes no objetivo deles, que é destruir a oportunidade para os decentes, de nos destruir e obter todo o poder político e todo o dinheiro para eles. Você não viu que o Lula começou a forçar a barra para colocar os amigos no conselho de administração dessas empresas, inclusive privadas? Não é estatal, não. E se a empresa disser não mama mais um centavo no BNDES, a empresa vai fechar, não é isso? Acabou. É isso. O fascismo, eles não chamam de fascismos, mas a definição do fascismo é nada fora do Estado, que é exatamente o que está sendo feito agora, né? Você se foi nessa época de faculdade? Quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, eu conheci o Capitão Paixão, e quando eu tinha 7, 8 anos, o Capitão Paixão me disse que um dia os comunistas iam chegar aqui, iam fazer o que fizeram lá nas colônias portuguesas, chegar para a galera da favela e dizer que eles só iam ter o que eu tinha, o que meus pais tinham, se matasse a gente. E que ele tinha um filho da minha idade, que ele chegou, e tinha uma filhinha da minha idade, que ele chegou e estava empalada no portão, e que ele tinha um bebezinho, e ele chegou e viu a babá que dizia que amava o guri, estrangulando ele, que a primeira pessoa que ele matou foi a babá estrangulando, igual estrangulou o guri dele, não é isso? Assim, quando ele me disse isso, eu tinha 7, 8 anos, eu acho que eu entendi bem a mensagem. Quando eu era guri, pô, eu conheci várias pessoas, meus avós foram a Europa Oriental, a aparição de Fátima na minha família sempre foi um fato, entendeu? Eu conheci pessoas que fugiram do Vietnã, conheci pessoas que fugiram da China, porra, eu conheci pessoas que experimentaram o terror comunista na infância, adolescência. Eu não podia, porra. Essa doença infantil nunca pegou, porra. Trabalhei na campanha, eu tirei título pra votar em Enéas, porra. Com 16 anos, né? Essa doença infantil aí eu nunca tive, não, velho. Eu sempre soube que o comunismo é um mal absoluto. Como até Fernando Pessoa, porra, já sabia isso na década de 20, porra. Há 100 anos atrás, não é isso? A questão é que, entre você saber que o totalitarismo é o mal absoluto, que o comunismo é o como é que o Fernando Pessoa, o conjunto de todo o lixo moral e mental que já foi produzido pela humanidade. E uma outra coisa é você ser minarquista, você dizer, não, beleza, o Estado pode chegar a um certo ponto, como eram os pais fundadores, e a partir disso vem na geração. E uma outra coisa é você reconhecer que nem esse mínimo o Estado não é capaz mais de fazer. Se eu tivesse vivido na época dos pais fundadores, eu teria concordado com eles. Naquela época, o minarquismo era fundamental. Naquela época, não existiam as tecnologias que existem hoje para prover os serviços públicos que eram necessários que o Estado produzisse naquela época.
Hoje já existem mecanismos de justiça e tudo mais, como o mercado de aposta descentralizada de morte, que vão funcionar muito melhor do que qualquer tipo de justiça estatal. O cara que me convenceu da tese anarcocapitalista foi um cara chamado Stefan Molyneux. Foi a leitura da tese de mestrado dele, Practical Anarchy. O Stefan, hoje, ele é absolutamente banido de redes sociais, mas ele foi um dos caras fundamentais para a eleição de Trump, inclusive. Ele foi um intelectual ativo pra caralho, fez podcast com o professor Olavo 2 ou 3 vezes, foi um cara, já fez debate com os principais intelectuais da nossa época, com Taleb, esses caras todos. Hoje em dia, ele é proibido, pô. Ele é um cara totalmente banido dessas big techs, né? E recebeu mais de 600 Bitcoin de doação, viu? Mandou a galera comprar Bitcoin em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ele recebeu doação pra caralho, viu? Pô, na época... Se não tirou muita cocaína, velho, tá aposentado, viu? Na época que tava no fundo, né, provavelmente, do preço. Ô, Cogos, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você se descobriu anarcocapitalista? E também o pessoal tá falando que você não é mais anarcocapitalista e citaram um termo aqui que você seria, que é ontarquia, é isso? Explica aí pra gente, Cogos, por favor. Não, isso aí eu só mudei o nome. É a mesma coisa que você dizer o seguinte, ó, existe um bolo muito bom de chocolate meio amargo com creme de morango, certo? E eu gosto desse bolo. Mas aí alguém dá o nome para esse bolo de bolo do demônio. Aí eu falo, não quero ser caracterizado como alguém que gosta de bolo do demônio. Eu quero mudar isso para, sei lá, bolo vulcânico. Vai outro nome. Eu deixei de gostar do chocolate com morango? Não. Eu só não quero que o nome seja bolo do demônio. Eu só mudei para bolo vulcânico. Então, as ideias que eu defendo no campo da filosofia política são exatamente as mesmas. Só que eu não quero que tenha um prefixo demoníaco, que é anarquia. Anarco. Porque anarco significa ausência de princípio de ordem. E o universo foi criado por Deus segundo uma hierarquia, que significa a ordem do sagrado. Hiero é sagrado. Então, como é que eu posso ser ao mesmo tempo defensor da hierarquia divina e de uma não-arquia, de uma anarquia? Então, o que eu defendo em relação à concorrência de serviços no mercado são as mesmas ideias que eu sempre defendi. Privatização da justiça, da defesa, sim. Só que eu não quero que isso se chame anarco. É um problema com a nomenclatura, boa, entendi. Mas você sempre se viu como anarcocapitalista ou você teve uma fase também de ser mais esquerdinha, democrata social e tal? Ou foi fácil assim virar anarco? Ex-ANCAP, agora onto, né? Pois é, onto significa o ser, a natureza das coisas, o que as coisas realmente são na realidade. E a autoridade de tudo que existe deve seguir do que as coisas realmente são na realidade. Inclusive o que nós chamamos de Kratos, né? Kratos seria o poder coercitivo, a capacidade de fazer valer o poder. O que deve ser imbuído de Kratos? Depende de como as coisas são na realidade. Então, quando se fala, por exemplo, em aristocracia, que é o Kratos exercido pelos melhores, pelos aristos, é melhores segundo o quê? Segundo as virtudes. E as virtudes são um atributo do ser, do ontos. Então, a aristocracia também está compatível com a ontarquia, né? Agora, o que eu vou chamar de ontarquia, mas é o que o Renato chamaria de anarcocapitalismo, são ideias muito parecidas, né? Como é que eu me descobri isso? Eu nunca fui esquerdista, no sentido estrito da palavra, né? O que eu defendi seria o que hoje o pessoal chamaria de neoconservadorismo, puxa-saquismo de americano, pagar pau para milico. Isso aí eu já fui. Aquela direita Nutella eu já fui, né? Isso faz parte. Só que quando eu servi o Exército, eu notei que existia muitos erros burocráticos dentro do Exército. O Exército ele acabou se descaracterizando como uma instituição de sacrifício e honra pelo povo e se tornou um estamento burocrático, inclusive com uma divisão interna muito grande, que é a divisão entre oficiais e praças. Os praças até têm um certo patriotismo, mas como eles mesmo não alcançam assim o topo da burocracia, os oficiais defendem outras coisas que não as motivações pátrias que podem arder no coração de um soldado, né? Os oficiais acabam se comportando como burocratas mesmo, como funças. E eu notei isso no Exército. E eu pensei, é natural que isso aconteça porque o Exército é um monopólio. Se pelo menos o Exército emulasse algumas formas de administração da iniciativa privada, talvez fosse melhor. Então ainda era um erro que eu cometia, porque eu estava pensando que era um problema de competência. Mas o problema não é de competência, o problema é de incentivo. Todas as instituições burocráticas monopolistas têm incentivos imorais, desalinhados. Então eu fui aprender isso quando eu fui fazer a faculdade de economia. E na faculdade de economia, o que ensinavam lá era uma tragédia, assim, era pior do que comunismo, era reduzir o homem a números. Só que eu aprendi pelo menos
que não se ensina economia e que a economia existe como ciência. Então eu pensei, onde é que eu vou aprender economia? Aí eu fui estudar a escola austríaca, que tem como raiz a escolástica medieval. E aí na escola austríaca de economia, eu li os autores que tratavam desse problema de incentivos econômicos, do problema dos monopólios, e fui me aproximando muito do que hoje se chama anarcocapitalismo. Eu me converti ao anarcocapitalismo, nesses termos, em 2012, conversando com os irmãos Quioca. E eu estava falando o seguinte, não, eu até concordo com vocês em tudo que tange a política monetária, Banco Central, imposto, vocês estão certos. Só que tem um problema, tem que ter um Estado para matar bandido. Tem que ter ali um monopólio da legislação penal para matar os bandidos, senão nós vamos cair no problema de defesa de bandido, direitos humanos, as pessoas não vão ter como se defender de bandidos sozinhas. E aí os irmãos Quioca e um amigo nosso lá chamado Mujo, eles falaram o seguinte, se você defende e tem convicção de que leis duras contra bandidos vão reduzir crimes, então certamente muitas pessoas que vão pensar como você vão para uma sociedade com leis mais duras, e elas vão prosperar, e elas vão vencer a concorrência de mercado. Mas se não houver concorrência na produção do serviço de legislação, como é que você vai provar isso? Aí nesse dia eu falei, realmente, o setor de justiça também está submetido às leis de mercado. Aí virei anarcocapitalista, né?